Viver e não terá vergonha de ser feliz. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Jornada de Cura. Eu sou Isabel Eifliger, terapeuta, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que não é muito conhecido entre as pessoas. Geralmente, para quem já fez terapia, para quem já conversou com uma terapeuta, para quem já assistiu alguma palestra relacionada ao autoconhecimento, talvez tenha já esse entendimento. Mas para a maioria das pessoas é um assunto que não é muito comum. É um assunto que por vezes a gente não tem nem a consciência da sua existência. Se trata da criança interior. Essa criança interior não necessariamente é você quando pequena, você quando pequeno, mas as suas memórias. Quem trouxe para nós na humanidade esse conceito da criança interior foi Carl Jung. E ele traz a criança interior como um elemento terapêutico gigante para explorarmos aspectos que ele chama de sombras na nossa vida. Crenças limitantes, medos, inseguranças, incapacidades, tudo isso, todos esses aspectos negativos da nossa vida, ele traz como memórias congeladas lá na criança interior ferida. Então, olhar para essa criança interior e olhar para esses processos que ela guarda, que ela armazena de forma negativa, pode ser uma bela chave da gente começar um caminho terapêutico, um processo terapêutico de libertação emocional. E olha só, muitos de nós acreditamos que não precisamos de terapia, não é mesmo? De repente você que está assistindo também esse programa acredita que você não precisa de terapia, tá tudo certo dentro de você. Mas deixa eu te trazer alguns aspectos. A ansiedade, o medo, a insegurança, sentimentos de não merecimento, sentimentos de incapacidade, tudo isso é tema terapêutico. Todos esses itens são temas a serem trabalhados dentro de nós para a gente se libertar. O que faz a terapia? A terapia nos liberta, tira as camadas daquilo que nós não somos, para nós nos tornarmos a nossa melhor versão. Como seria a tua melhor versão hoje? Seria uma pessoa mais confiante, mais segura, uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais criativa talvez, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais comunicativa? Como seria a sua melhor versão? Vamos parar um pouquinho para você pensar? Se você pudesse moldar com massinha de modelar a sua melhor versão, e se você pudesse soprar como o Criador, o sopro da vida nessa arte que você fez com a massinha de modelar, como seria essa pessoa hoje? O que você deixaria de lado? O que você jogaria no lixo? Que você tenha consciência que isso te impede de ser mais e de ser melhor. Exatamente essas coisas que você jogaria no lixo hoje, essas coisas que te incomodam, essas coisas que não te permitem ser você, na autenticidade, na liberdade, na leveza, no auto-amor, no autocuidado. Essa pessoa, essa mesma, essa é a sua melhor versão. E quer saber de mais uma coisa? Você veio para a humanidade para ser essa melhor versão. Você é convidado todos os dias pela fonte criadora a você se tornar essa melhor versão. E por que nós não nos tornamos a melhor versão? Por que nós não somos a melhor versão, então, Isa? De repente você está se perguntando, se a gente veio no planeta para ser a nossa melhor versão, por que a gente não está sendo? Por que a gente não consegue ser? Por que a maioria da humanidade não consegue ser? Porque desde criança nós fomos moldados em alguns aspectos conectados à verdade de outros, a verdade do pai, a verdade da mãe, a verdade do professor, a verdade do líder religioso, a verdade do dindo, da dinda. Nós fomos moldados pelas regras da sociedade. E isso não é do todo mal, porque nós lá na infância precisávamos de regras. Nós precisávamos saber o que era bom e o que não era, nós precisávamos que alguém nos dissesse isso é ser responsável, isso é ser irresponsável, isso é ser maduro e dar conta da vida, isso é ser imaturo e ser uma criança para sempre. Alguém precisou nos dizer isso. E tá tudo certo, por agora tá tudo bem. A questão não é o que fizeram conosco ou o que disseram para nós. A questão é como a nossa criança interior registra alguns aspectos. E aqui que está o ponto.
É aqui que a nossa criança interior se torna ferida. É aqui que ela vai abrindo feridas emocionais. Principalmente naqueles momentos da nossa vida em que nós não conseguimos nos expressar, em que nós não conseguimos colocar para fora as nossas emoções. Aqueles momentos da nossa vida em que nós fomos entendendo que se eu fosse eu não seria amada. Então a gente colocava uma máscara, imagina uma máscara, e aí como se perguntasse inconscientemente para a mamãe: ok, mamãe, agora eu sou o que você pediu que eu fosse, agora você vai me amar? A gente não faz isso porque a gente não tem essa consciência, mas é como se a gente fizesse isso. A gente se enquadra, a gente se encaixa, sendo a forma mais parecida que a mamãe está sinalizando e que nós entendemos. Nós lutamos para sermos a forma mais parecida que o papai está sinalizando nas suas regras, nas suas orientações. Para quê? Para sermos amados, para sermos amadas. Todo ser humano, a sua maior busca é o amor. E por conta dessa busca desenfreada de amor, todo ser humano tem essa busca. Algumas pessoas mais resolvidas, outras menos resolvidas. Ou seja, algumas com a criança interior mais alegre, feliz, solta, bagunceira, mais livre, mais autêntica. E algumas pessoas com a sua criança interior com marcas emocionais profundas. Vamos identificar algumas marcas? De repente você está se perguntando, será que a minha criança interior está ferida? Vamos identificar alguns aspectos, claro que só alguns. É difícil elencar todos, seriam muitos, mas alguns que aparecem muito aqui no consultório, nos meus atendimentos. Muitas vezes, geralmente, quando uma pessoa vem com uma queixa de relacionamentos negativos, de constantes críticas, de dificuldade nos relacionamentos com o pai, com a mãe, com o parceiro, dificuldade nos relacionamentos com os filhos, dificuldade no relacionamento com o seu próprio corpo e com a sua própria vida, é um caminho extremamente assertivo nós irmos para essa direção, de buscar essa criança interior e descobrir o que foi faltante na sua infância, o que essa criança interior registrou que deveria ter sido e não foi. Veja bem, esse trabalho não é crítica em relação aos pais, não é crítica em relação aos adultos, não é crítica em relação ao jeito que você foi educada, que você foi educado. Porque senão, olha só, se a gente alimenta de que eles foram errados, deviam ter feito diferente comigo, se a gente alimenta isso dentro de nós, é como se nós esperássemos uma retratação das pessoas. E se a gente faz assim, a gente se coloca no lugar de vítima. Isso não é bom. Nenhum de nós é vítima. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Nós somos 100% responsáveis por tudo que atraímos. E aqui entra um pouquinho o conhecimento da lei da atração e da física quântica. Por conta da nossa vibração, por conta dos nossos pensamentos e sentimentos, de onde nós estamos vibrando, da energia que nós estamos emanando, nós atraímos situação A ou situação B. E você vai ter clareza no final desse programa por que essa atração. As duas coisas se conectam, a criança interior e aquilo que nós atraímos. Vamos olhar para a nossa criança interior, vamos ver se você em algum aspecto se percebe com a criança interior ferida. Eu vou trazer alguns aspectos, por exemplo, quando sentimos vazio ou solidão dentro de nós. É um aspecto de que a criança interior tem feridas, precisa ser olhada para essa criança interior precisa ser olhada e essas feridas também precisam ser olhadas. Quando você se sente abandonado ou abandonado, agora na vida adulta você já tem condições de administrar os seus pensamentos e sentimentos e às vezes você se sente abandonada, você tem medo que o seu parceiro ou sua parceira vá embora, você tem medo que um filho te deixa, você tem medo que esse relacionamento não dê bom, né? Tudo isso são sintomas de uma criança interior ferida que já foi abandonada. Então agora ou registrou algumas situações de abandono. Não necessariamente de verdade ela foi abandonada. Por quê? Uma criança, quando ela é criança, um serzinho, quando ele é criança, ele não tem o crivo da necessidade. Um deles, por exemplo, um aspecto, a mamãe e o papai precisam trabalhar. E às vezes deixa com a tia, deixa com a tia da creche, né? Deixa com uma pessoa estranha.
e essa criança registra no seu coração que ela foi abandonada. Os meus pais trabalhavam na roça quando eu era pequena e eu ficava com os meus irmãos. Então eu me dei conta, quando eu comecei a trabalhar as terapias em mim, eu me dei conta como era gritante esse sentimento de abandono dentro de mim e o sentimento de solidão, portanto. Tanto é que eu fui para a vida religiosa depois, né? Na adolescência eu fui para a vida religiosa, por quê? Porque o sentimento de solidão me conectava com aquilo que a gente vivia na vida religiosa. Não que a gente vive solidão na vida religiosa, mas para quem conhece um pouco da vida religiosa entende, né? Que é uma vida um pouco mais silenciosa, é uma vida mais individualizada. A gente tem a comunidade e tudo mais, mas não é uma parceria de 24 horas, né? Cada um vive a sua jornada, cada um vive o seu propósito e a sua missão. E a comunidade está ali para te apoiar em algum aspecto, mas é uma vida de busca interior de elevação que é individual. Então lá a gente vive sim aspectos de solidão que podem ser positivados, podem ser conduzidos para aspectos positivos, de elevação, de propósito, de evolução espiritual, mas também podem ser vividos aspectos de marcas profundas emocionais. E aí que vem a conexão com a criança interior. Quando temos que nos encaixar para sermos aceitos, para sermos amados, esse é um aspecto que muitas vezes é camuflado, é oculto. Quando a gente chega num trabalho novo, quando a gente começa um relacionamento novo, às vezes até mesmo nas vivências de pai e de mãe, né, nas vivências de família original, né, família ali de origem, quantas vezes a gente tem que se encaixar pra gente, a gente se percebe, né? Às vezes a gente tem que dizer uma coisa que a gente nem pensa direito isso, mas a gente acaba dizendo pra gente não ser rotulado, pra gente não ser criticado, pra gente não ser julgado. E tudo isso é como se a nossa mente fosse identificando esses padrões. Chega um momento que a gente mesmo, inconscientemente, no piloto automático, a gente diz, não, eu vou dizer isso porque é melhor, eu não vou dizer aquilo porque vai criar encrenca. O que é essa encrenca, né? É a crítica, é o julgamento, é o nariz torto de alguém, é de repente o xingão do pai ou da mãe, em algumas famílias mais rígidas, né? Em algumas famílias onde a disciplina era mais importante do que o afeto, muito provavelmente vem xingões, até bater, né? Muitas vezes, dependendo do nível da criança ou do adolescente, enfim. Então, às vezes, para evitar tudo isso, a gente acaba dizendo o que a pessoa quer ouvir, a gente acaba fazendo aquilo que a gente sabe que vai ser aceito por essas pessoas, por esses líderes, pelos nossos pais e tudo mais. Só que isso, a gente não se dá conta o quanto a gente tá diminuindo, apagando, neutralizando a nossa criança interior. E cedo ou tarde, ela vai sinalizar que está sofrendo. Esses sinais podem ser questões emocionais, mas também podem ser questões físicas. Ansiedade, doenças físicas, depressões, sentimentos de abandono, de solidão, de tristeza profunda, podem ser sinais de que essa criança foi negligenciada, né, na infância, na adolescência, e que está gritando agora por socorro. Então, você está percebendo o quanto é importante nós olharmos para esses aspectos da nossa criança interior e a gente se harmonizar com esses aspectos. Pera aí que tem mais, olha só. Quando fazemos certas coisas para agradar os outros, não seria aquilo que nós faríamos. Quantas vezes nós adultos, né? Eu não queria ir para aquele aniversário, mas o que eu vou dizer, né? A amiga me convidou, vou dizer que eu não tô afim, acaba uma amizade. Você percebe como a gente, de verdade, não tem relações lá muito maduras? A gente não consegue dizer o que de fato a gente está sentindo. A gente acaba fazendo coisas para não ter consequências mais pesadas na nossa vida, porque a gente entende que nós adultos não compreendemos e não respeitamos. A gente não aprendeu a respeitar o que o outro está sentindo. Por quê? Porque aquilo que o outro está sentindo, quando a minha criança interior está ferida, é como se a rejeição fosse para mim. Por exemplo, convidei alguém para tomar um chá na minha casa, essa pessoa não tá bem e ela vai dizer, olha Isa, desculpa, mas hoje eu não vou, eu não tô muito bem, não tô com vontade de sair.
muito provavelmente muitos de nós, a maioria de nós, não só vai acabar com essa amizade porque essa amiga não me priorizou, como eu vou ficar dias e dias com esse sentimento de rejeição. Por que será que ela não veio? Quem ela pensa que é? Fiz tanta coisa por ela, fiz isso, fiz aquilo, no dia que ela mais precisava eu estava lá, não era a mãe dela. Então vem à tona um montão de julgamentos por conta dessa situação vivida que não dizia respeito a mim, que dizia respeito a ela. Mas nós não fomos educados, nós não tivemos essa formação, nós não fomos educados a respeitar o que está dentro do outro. O que está dentro do outro não diz respeito a mim, diz respeito ao outro. Lá na sala de aula das minhas crianças, esse ano eu tenho um 3º ano, então acontece muito de alguém falar uma coisa e o outro ficar ferido. E se eu não cuido, a gente fica horas ali nesse bate-bola, nesse ping-pong, um fala uma coisa, outro rebate, e todo mundo quer ter razão e a gente não sai do lugar. Então eu costumo usar esse argumento, que eu acho muito forte, e eu estou usando ele na minha vida também, quero compartilhar com você. O argumento de que aquilo que sai da minha boca diz respeito a mim, não diz respeito aos outros. Lá na sala de aula eu digo ao contrário, aquilo que sai da boca do outro diz respeito ao outro, não diz respeito a você. Porque geralmente a criança vem se queixar, fulano falou isso de mim, né? E aí, o que eu vou dizer? Fulano pede desculpas! Mas se é isso que ele está sentindo, percebe? Então, é uma faca de dois gumes. A linha entre eu posso falar e verbalizar o que eu sinto e não vou falar isso porque vai ferir o outro, é uma linha extremamente tênue, é muito sutil. A humanidade não está preparada, nós não estamos preparados para sermos sensíveis a tal ponto de eu conseguir verbalizar a minha verdade sem ferir o outro, sem que o outro se sinta ferido nas minhas palavras. Precisaríamos trabalhar muito a comunicação não violenta. Quem sabe faça um programa sobre isso mais adiante. Mas voltando para nossa criança ferida, olha só, outros aspectos. Quando uma crítica fere mais do que o normal, eu me enquadro aqui. Muitas vezes a crítica me fere muito, como se todo o meu trabalho não servisse para nada. Por quê? Porque eu fui muito criticada na infância, porque a minha criança interior, as minhas memórias lá da infância estão congeladas em muitas críticas. E é bem isso, quando a criança, na sua fase de evolução, ela não foi tão empoderada, ela foi mais criticada, muito provavelmente na vida adulta vai ser uma pessoa de uma autocrítica muito pesada e também vai ser uma pessoa que a crítica do outro dói muito. Ela não tem aquele critério, aquela peneira, peraí, mas essa crítica tem a ver comigo ou tem a ver com o que ele está falando? Acho que ele está errando de pessoa, não tem a ver comigo. Como a criança interior está muito ferida por conta da crítica, ela não tem essa peneira, ela não consegue diferenciar, não diz respeito a mim isso. Ela já automaticamente se sente ferida e se sente excluída. Ela se sente rejeitada. É como se o trabalho que ela faz não presta para nada, é como se ela não prestasse para nada também. É uma dor muito profunda. Quando nos sentimos incapazes e não merecedores, também é sinal de uma criança interior ferida. Você está percebendo que todos os nossos pensamentos e sentimentos negativos em relação a nós dizem respeito à nossa criança interior com feridas profundas emocionais? Por que eu te trago isso? Porque nós somos seres à imagem e semelhança do Criador, porque nós somos perfeitos, nós carregamos dentro de nós a centelha divina, nós somos do todo prósperos, nós somos do todo criativos, nós somos do todo livres. Quando esses elementos estão em xeque, quando esses elementos estão correndo o risco de desaparecerem na nossa mente, naquilo que acreditamos, é porque a nossa criança interior está muito ferida. Você consegue perceber como todos nós precisamos de terapia? Todos nós precisamos de processos terapêuticos, porque todos nós temos pensamentos e sentimentos que nos diminuem, pensamentos e sentimentos
que não nos empoderam, pensamentos e sentimentos que reforçam as nossas feridas internas. Ou seja, é preciso um trabalho constante de autoconhecimento e de autoamor para a gente se conectar de verdade com aquela criança interior aqui dentro de nós que é autêntica, que é livre, que tem paz, que busca a serenidade, que ela pode agora na vida adulta ser autêntica, que tudo bem se alguém não gostar de alguma atitude dela, mas ela se garante, ela não precisa ser mais validada pelos outros, ela não precisa ser mais aprovada pelos outros. Essa é a criança interior que todos nós temos e que todos nós buscamos e que deveria nos conduzir na vida. Mas eu sei, é uma utopia, porque todos nós temos feridas emocionais. Todos nós congelamos algumas vivências negativas, acreditando que era uma verdade. Por quê? Porque a nossa mente mente. Já ouviu falar dessa frase? A nossa mente mente. Exatamente, a nossa mente, ela registra do jeito que ela quer certas situações. Deixa eu te trazer um exemplo. A mamãe e o papai acabaram te deixando ou na creche, ou com a tia, ou com a avó, porque tinham que trabalhar. É uma verdade que eles te abandonaram? Não, não é uma verdade. Mas hoje muitas pessoas vivem sentimentos de abandono, acabam aceitando migalhas afetivas, acabam vivendo relacionamentos extremamente tóxicos ou dependência emocional profunda de parceiro, de filhos, de pai e mãe, por conta de um registro de abandono lá na infância. Um registro que, se a gente vai ver a fundo, de fato não foi abandono, mas foi o jeito que a mente que mente registrou nessa pessoa. E às vezes fica anos vivendo dependências emocionais, relacionamentos tóxicos, não se dá o direito de se tornar livre, não se dá o direito de fazer as suas escolhas, não se dá o direito de se priorizar por conta do medo da solidão, do medo do abandono, do conflito, de relacionamentos tóxicos e de dependência emocional. E aí, bom, o que precisamos fazer, Isa? De repente você está se perguntando, Isa, o que precisamos fazer então para a gente se conectar com essa criança interior novamente? O próprio Carl Jung dizia que não é um caminho que tem início, meio e fim. É um caminho que só tem início. É um caminho de autoconhecimento constante. O fato de eu perceber que existe uma criança dentro de mim que precisa ser olhada, que precisa ser resgatada, que eu preciso dar um colinho para ela, que eu preciso dar um abraço, que eu preciso olhar no fundo dos olhos e dizer, minha pequena, eu sei que tu tá ali, eu te amo, eu te vejo, eu te acolho. Que de vez em quando precisa dizer não, sim, e dizer não, hoje eu não tô afim, hoje eu vou cuidar de mim. Tomar um banhinho mais gostoso, mais relaxado, com uma aguinha gostosa, colocar uma música que você gosta, escolher um dia da semana para você fazer uma coisa que você gosta. E tem muitas outras atividades terapêuticas que eu indico para as minhas clientes quando o desejo profundo é de libertação. Mas aqui está o ponto. Se você se movimenta para buscar libertação, para você olhar para essa criança ferida, para você acolher essa criança e para você perceber que ela precisa ser integrada em você. Ela precisa ser aceita, ela precisa ser acolhida, você precisa dar voz. Você precisa ouvir os teus pensamentos e sentimentos. Como é que essa criança interior se manifesta? Através da tua intuição. Através do teu querer mais profundo e maduro. A criança interior é aquela que te conduz para o teu propósito, para a tua missão, para o teu caminho de alma. Mas ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser integrada em você. Senão, as sombras abafam
essa criança os teus medos, as tuas inseguranças, as tuas raivas, os teus julgamentos em relação a pai, mãe, parceiro, as tuas crenças limitantes. Eu não sou boa o suficiente, eu tenho o dedo podre, eu só atraio, né? Eu só atraio preguiçoso, eu só atraio gente que quer, que eu banque, enfim, crenças que fazem você permanecer na dor. Essas são as sombras, elas abafam a voz dessa criança interior. Faz sentido para você? Todos nós temos uma criança interior que precisa ser olhada. Só que aqui está a diferença. 2 atitudes nós podemos ter. Uma atitude é ficar culpando os pais, culpando o parceiro, porque eles não me dão carinho, porque eles não me dão afeto, porque não me respeitam, porque não me valorizam, porque não enxergam o que eu faço, porque só me criticam, e eu fico aqui esperando que os outros façam isso por mim. A segunda atitude, a mais inteligente, de gente adulta, que está num processo de autoconhecimento, que está com a Isa fazendo terapia ou com outra terapeuta, que está querendo se conhecer, se libertar, é esse outro caminho aqui. É o caminho de que você dá para sua criança aquilo que ela precisa hoje. Porque é você que tem ela aí dentro. A tua criança é você. Então você criar consciência do que você precisa, do que não te deram lá na infância, não porque eram maus, mas porque não estavam nas tuas calças, não sabiam o que você precisava, no final das contas. Mas olha só, por que os outros têm que te dar coisas que nem você se dá? Por que os outros têm que te amar se nem você se ama, se você se critica? Se você com facilidade diz sim para os outros porque não tem a coragem de dizer que não e de bancar suas necessidades, os seus desejos, os seus sonhos? Percebe? Às vezes a gente exige do mundo aquilo que a gente gostaria que eles nos dessem e a gente não dá para a gente mesmo. Essa é a maior hipocrisia no processo de autoconhecimento. Porque tem pessoas que ficam a vida toda esperando que os outros deem, que os outros a valorizem, que os outros a elogiem, que os outros a empoderem, que os outros a validem, mas ela mesma não faz por si. Esse processo da criança interior é você se acolher, você se amar, você se aceitar, você se respeitar do jeitinho que você é. Você se harmonizar com a sua história, você se harmonizar com o seu pai, com a sua mãe, porque no final das contas foi você que os escolheu. O seu parceiro, a sua parceira, foi você que o atraiu, foi você que a atraiu, por conta das suas dores, por conta da sua vibração, por conta da sua criança interior que está ferida. Então, o seu trabalho agora é olhar para essa criança interior. O seu trabalho agora é pegar essa criança nas mãos, simbolicamente falando, olhar para suas dores profundas, olhar para suas crenças, olhar para aquilo que te trava, olhar para aquilo que te incomoda. E eu tenho uma ótima notícia para você. Toda a resposta está dentro de você. Você não depende de ninguém. Você não depende do mundo decidir te ajudar. Você não depende do teu parceiro mudar. Você não depende do teu pai e da tua mãe pedirem desculpas, se reconciliarem com você. Você não depende em absoluto do mundo externo. Você só depende de você. Isso pode ser bom, mas também pode ser um desafio. Porque se a gente está no lugar de vítima, de culpar o mundo, a gente não tem mais como culpar o mundo, não é mesmo? A gente precisa tomar posse, 100% de responsabilidade sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre aquilo que sentimos e pensamos, sobre aquilo que fazemos com a nossa criança interior, sobre aquilo que fazemos com as nossas dores. O convite está lançado para você continuar trilhando essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de cura, como diz o programa, né? Você continuar trilhando e fazendo ao menos uma coisa por dia por você mesma. Uma coisa por dia para sua criança interior. Eu convido você. E se fez sentido esse programa, por favor, deixe o seu like, encaminhe para outras pessoas,
De repente, você encaminhando esse programa vai chegar para uma pessoa que precisa muito se olhar, que precisa muito se resgatar, que precisa muito se acolher, que precisa muito deixar autocrítica, e você vai estar salvando vidas. Então deixe o seu joinha aqui, compartilhe para mais pessoas. E se você gostou do programa, salve para assistir em outros momentos. Assim você vai criando novas sinapses neurais dentro de você, novas verdades dentro de você, novas crenças, crenças empoderadoras. E você vai estar automaticamente se libertando também. Um beijo no teu coração, uma linda semana e presta atenção na dica. Tire tempo para sua criança interior. Tire tempo para fazer alguma coisa por você. Dê atenção para a sua criança interior. No final das contas, é a única coisa que te pertence, porque a vida dos outros é dos outros. Você só tem a sua. Busque viver intensamente. Você nasceu para isso. Um beijo no teu coração e até a próxima. Viver e não terá vergonha de ser feliz.